E aí, Bruno? Bom Tudo, dia para você. Boa tarde para nós. bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. Imagina, é um prazer. Bom dia a todos que estão chegando aí. Vamos começar. Fica à vontade aqui, porque você que é a mestre, fica à vontade para você conduzir o papo, mas eu Ah, pelo tenho, amor de Deus. eu tenho uma primeira curiosidade, na verdade, que eu acho que muita gente gostaria de entender. Como está a sua atividade profissional atualmente? O que você tem feito? Bruno, não deu 9 dias da minha demissão e eu resolvi colocar de pé um projeto que eu sempre pensei em fazer e queria fazer, que foi o Rivonews. Ele nunca teve esse nome, o nome veio por conta da conjuntura da minha vida que se deu. E aí eu me juntei com o Gabriel, que era um colega, um amigo meu de redação ali, e falei, vamos fazer o que a gente sempre quis fazer? Aí vamos. 9 dias depois da minha demissão, a gente começou o projeto e 4 meses depois ele estreou. Então eu tenho o Rivonews, que é o meu resumo semanal de notícias, em que a gente realmente espera passar uma semana inteira para falar sobre os principais assuntos da semana. São 3 horas e meia ali de programa, e que a gente passa por todos os assuntos, todos, dos mais bobos e que as pessoas podem considerar fúteis, até as coisas mais sérias, mais graves e mais densas. Às terças-feiras a gente tem o Rivotalks, que é a nossa sessão semanal de conversa, sempre com um convidado interessante, alguém legal para trocar ideia ali, pessoas que não necessariamente estão no mainstream, mas que tem alguma coisa legal para contar. E às quartas-feiras tem o produto que é só para membros do canal, que a gente tem uma membresia ali do canal, do nosso canal do YouTube, e quem é Rivo de Prata ou Rivo de Ouro pode assistir o Rivo 18+, que é com o Gabriel e com a Manu, que fazem parte ali da minha mesa. E eles falam sobre assuntos de sexo e sexualidade também com leveza. Uma premissa básica é alegria com responsabilidade. Então, saber transmitir a notícia de forma completa, analisando, mas com leveza, com alegria. E da onde e por que esse nome Rivo? Então, o que aconteceu foi que quando eu estava ainda trabalhando na Globo News, eu fui chamada para participar de um podcast, É Nóia Minha, da Camila Frender, para falar da minha rotina. E ali, ali ó, tem membro de ouro presente aí na live com a gente. E aí, Nari, eu fui nesse podcast e quando eu estava lá falando de rotina, eu falei que a rotina do jornalismo era muito difícil, era muito complicada e não era fácil. E, inclusive, todo mundo carrega um Rivotril na bolsa. O remédio mesmo, ou cria-se um Rivotril. Então pode ser cigarro, pode ser chocolate, pode ser o que for. Mas assim, tem momentos na redação que você chega assim, alguém tem um Rivotril aí que eu tô muito ansiosa, sacam 5, 6 da bolsa, né? De todas as formas. Eu falei, inclusive, vou até confessar aqui, o pessoal chama de Rivonews nas internas. Mas é uma coisa antiga, tal. 45 dias depois, fizeram uma matéria num site de fofoca e no dia seguinte eu fui chamada para conversar com a direção e me demitiram, mas não falaram que foi por causa do podcast. Falaram que era uma reformulação do canal. Eu falei, tá bom, então. E aí eu fui realizar meu sonho depois de 18 anos trabalhando arduamente. Foi esse o motivo. E aí eu peguei esse nome, vi que as pessoas estavam comentando muito no Twitter, vindo falar comigo no Instagram. Eu falei, olha, isso é uma marca. E foi a reportagem saiu na segunda, na terça eu fui demitida e na quarta eu registrei a marca Rivonews e comecei meu projeto. E para quem está assistindo e quer se conectar a esse seu conteúdo, qual o dia da semana e que horas que você publica o Rivo News? Na verdade, a gente tem cortes ao longo de toda a semana em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, até no Quai tem. Mas tem a transmissão ao vivo, sexta-feira, ao 12:30, sempre, o Rivonews.
E aí as pessoas podem participar ao vivo no chat, ou ver depois, ou acompanhar no Spotify depois. E terça-feira não é ao vivo, é gravado, mas a gente está sempre ali presente no chat. São as nossas entrevistas no Rivotalks às 7h30 da noite. Perfeito. E o título de hoje, né? Como transformar fatos em narrativas impactantes. Por onde você começaria a puxar esse assunto? Bruno, na verdade, eu acho que depende muito. Qualquer um pode transformar qualquer coisa em uma narrativa impactante. A pessoa tem que ter o dom da oratória, antes de mais nada, saber se colocar, saber se posicionar, saber chamar atenção, saber engajar, olhar para as pessoas e fazer as pessoas terem interesse ali naquele assunto. Então, em primeiro lugar, não precisa nem ser um fato. Qualquer coisa pode virar uma narrativa interessante se ela tiver alguma coisa, algum apelo ali bacana. Mas eu acho que para transformar fatos, e aí quando a gente fala de fatos, a gente está falando, como eu disse, desde as coisas mais bobas até assuntos densos, complexos. Então eu acho que a gente tem que sempre buscar traduzir, porque não adianta a gente sempre partir da premissa que está todo mundo entendendo do que a gente está falando. As pessoas têm absoluto conhecimento. Por exemplo, quando você fala de mercado, de negócios, se você começa a jogar um monte de siglas, um monte de palavras, porque você acredita que o seu público já sabe aquilo ali, você pode perder um outro público. Você pode perder outras pessoas que possam querer engajar no seu conteúdo, porque, né, você só focou num nicho. Tem gente que quer falar só para um nicho e tá tudo bem. Mas eu acho que quando a gente está falando de realmente transformar em narrativas interessantes, em coisas em que as pessoas vão querer continuar acompanhando, ou impactantes, coisas... Eu estava vendo, acho que foi hoje de manhã, não sei se foi hoje de manhã ou ontem à noite, um conteúdo da Marília Fontes, que também comenta muito sobre investimentos e tal, e a Marília falando sobre questões de IPCA, de compra, de venda, que estava mais barato, um mais caro no outro, mais barato para comprar, mais caro para vender, aquela coisa toda, ou não sei se a ordem está certa. E, basicamente, eu não entendo nada do assunto, mas a forma que ela foi tentando explicar ali, ou do pouco que eu entendo, eu me prendi. E por que eu gostaria de continuar assistindo? Para ver a resposta, para ver se alguém vai responder. Ela falou que ela foi atrás de resposta e não tinham dado resposta para ela. E que ela sempre quando precisam falar de alguma coisa, chamam ela. E agora que ela está pedindo uma resposta importante, ninguém fala nada. E aí você vê embaixo todo mundo comentando, falando que ou ela está certa ou ela está errada. Ou seja, é o que a Alessandra está falando aqui. Storytelling. Você tem que contar uma história. Você tem que fazer as pessoas realmente quererem continuar te ouvindo e interessados naquilo que você tem a dizer. Então, não adianta focar em fala rebuscada, ou não prender atenção, ou só falar para um grupo, porque senão você não cria impacto nenhum. A coisa passa. Ou a coisa só gera um mini buzz e se perde. Como você vai desenrolar isso, eu acho que é aí que está o segredo. E você acha que, no seu caso, isso é nato seu? Você nasceu assim? Você desenvolveu isso na infância? Porque onde eu quero chegar? Tem pessoas que não têm essa competência e elas até enxergam que elas precisariam melhorar, mas não saem do lugar, assim, não Bruno, vai. Eu acho que tudo é treinável. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade e podem acelerar mais esse processo, óbvio, mas eu acho que absolutamente tudo é treinável. Até a forma que você coloca a sua voz, a forma que você aprende, só que requer estudo e requer dedicação. Eu sempre tive um pai que falava muito bem, que sempre se colocou muito bem. Meu pai também era jornalista, então desde pequena eu sempre observei ele falando, se colocando muito bem, e isso sem dúvida nenhuma, eu convivia com jornalistas, então isso acabou sendo uma inspiração e uma forma de influência aí, saber organizar um texto, até a forma de organizar um e-mail, sabe? Você saber separar ali por parágrafos a coisa e organizar uma ideia, não só da forma falada, mas da forma escrita. Então,
Eu acho que eu posso ter uma facilidade, mas eu também tive um meio ambiente que me permitiu aprender mais e ficar mais expert nisso. Mas eu acho que absolutamente qualquer pessoa é treinável. Sempre vale a regra do tem que querer, né? Você tem que estar disposto ali a realmente querer aprender, querer entender como contar uma história, não ser teimoso, aprender a ouvir, de fato, quando alguém fala, olha, observa essa forma de falar aqui, observa essa forma de construir uma frase, um texto. São coisas muito simples, às vezes, sabe? Você construir uma frase de uma forma curta, concisa, direta. As pessoas, às vezes, invertem, fazem uma coisa meio hino nacional, sabe? Ouviram do Ipiranga as margens flácidas, quando não tem necessidade de fazer a coisa. Então, eu acho que é isso, assim, é treinável. Tanto que quando eu ainda estava trabalhando na redação, eu criei o método Fale para ajudar as pessoas, porque as pessoas gostavam da forma que eu falava ali no ar, e aí eu criei o método Fale para poder ensinar mais gente a falar bem. Só que eu tenho trabalhado tanto, que eu não tenho conseguido mais colocar o método Fale para rodar com turmas, tal, porque realmente me falta tempo. Mas eu super acredito nisso, adoro ensinar também sobre isso. Essa era a minha pergunta seguinte, se você ensina as pessoas. Então você não tem conseguido tempo para isso. Ai, assim, para fazer as turmas como eu fazia, porque eu até gravei as aulas bem curtinhas para poder oferecer um material e depois eu fazia lives para a turma, sabe? Foram mais de 400 pessoas aí que já passaram, mas eu não consegui mais fazer por falta de tempo. Hoje em dia eu tenho me dedicado, às vezes, em conseguir dar uma mentoria, sabe? Só fazer um trabalho específico com uma pessoa que acaba sendo mais rápido. Mas só isso, porque me falta tempo. E eu adoro falar sobre isso. Sabe por quê, Bruno? Eu acredito muito que a comunicação é fundamental, assim, para tudo. Para a gente poder evoluir, para a gente saber se colocar, para a gente saber conseguir transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento, sabe? As pessoas falam tão mal, às vezes as pessoas têm coisas importantes para dizer e não sabem falar, isso é muito angustiante. Nossa, você pegou num ponto que eu digo isso com frequência. As pessoas se comunicam muito mal, isso é bem triste, é limitador, atrapalha em quase todas as profissões, é muito raro uma profissão que você pode ser um péssimo comunicador, mas desde que você seja bom nela, tudo bem. São pouquíssimas. Né? Sim, e não é, na verdade, não é ter a voz bonita, nem ter a dicção perfeita, não é sobre isso. É você saber transmitir as suas ideias. Eu sempre dou um exemplo, oh meu Deus, esqueci o nome dele, Bruno, ele foi a AGU, se não me engano, ficou muito conhecido por ter a voz de Mickey. Ele era do governo, ele falava de economia, e apesar de você ser capturado primeiro pela voz, pelo tom de voz dele, que ele falava assim, e ele falava coisas seríssimas com essa voz assim, apesar disso, quando você desligava da voz, você começava a prestar atenção no que ele estava falando, ele era muito bom em transmitir informação. Ele era muito bom em transmitir conhecimento. Então, óbvio, você tinha que desligar essa chavinha ali do prestar atenção na voz dele, mas passado isso, ele sabia transmitir muito bem o que ele precisava transmitir, sabe? E eu acho que o segredo está aí. E eu sempre falo, sempre em todas as aulas ou mentorias que eu dou, que conteúdo é rei. Então, assim, você pode não ter a voz, você pode não ter a dicção, você pode não ter a postura, você pode não ter nada. Mas se você tem conteúdo, se você sabe sobre o que você está falando, você gosta do que você está falando e você quer transmitir aquilo de forma clara, não tem erro. As pessoas vão gostar muito de te ouvir, de te acompanhar e de prestar atenção e vão conseguir entender o que você está falando. Tá, mas e aí, como é que a gente pega alguém que tem internamente o conteúdo, o conhecimento, mas não consegue, como você estava dizendo, não é dicção, não é o tom de voz, mas não consegue organizar essas ideias, essa informação e expor?
É difícil ensinar isso para a pessoa, não? Porque parece que ela tem porque o próprio pensamento dela é embaralhado. Você tem que descobrir onde que está o bloqueio da pessoa. Às vezes o bloqueio da pessoa está na timidez, às vezes o bloqueio da pessoa está na insegurança, não é nem na timidez. Ela mesma não acredita naquilo, no tanto que ela sabe, no tanto que ela pode transmitir de conhecimento. Então, assim, ó, todas as vezes que eu faço essas mentorias de comunicação e que eu ajudo as pessoas a organizarem as ideias, eu peço para elas, em primeiro lugar, porque quando você está conversando com a sua mãe, com a sua tia, com seu amigo, com alguém muito próximo, você não gagueja. Você não... Ah, não, Cecília, meu caso é sempre assim. Eu me embaralho até falando com as pessoas mais próximas. Aí pode ser o quê? Preguiça de pensamento. Eu sempre falo isso para minha mãe. A minha mãe fala, ai, é porque... dá para ver que ela está cansada de formular a frase. Aí é outra coisa. Aí você vai ler mais... Aí você vai falar mais. Eu tenho um irmão autista de 33 anos, vai fazer 34 agora. E minha mãe convive muito com o meu irmão, que é autista não verbal. Eu falo, mãe, eu acho que você fica muito tempo com o Luzi, que é meu irmão, e você acaba não praticando. Conversa mais, não formula as coisas só na sua cabeça. Fala mais, né? Porque como tudo é prática. Então, assim, você tem que descobrir qual é o problema daquela pessoa ali para ajudar ela a sair disso. Se é timidez, a gente tenta ir por esse caminho do... Você está conversando com quem? Ignora que você está falando para milhões de pessoas ou para 5 pessoas numa sala. Imagina que, assim, ó, você não é tão importante assim. Esse é o ponto básico. Você não importa tanto, tá? Se você tropeçar, as pessoas não vão rir, não vão apontar o dedo, não vão... Nada disso. Entendeu? A minha mãe já é conhecida do pessoal que acompanha o podcast. A Dai está aqui, ela também acompanha lá o Vivo News e a minha mãe volta e meia. Assim, ela sabe falar muito bem, indignada sobre determinados assuntos no chat. Mas na hora de falar mesmo, com voz ali, meu Deus, é uma preguiça de falar que é uma coisa louca. E eu acho que muita gente sofre disso, às vezes, por falta de prática. E a falta de prática vem de onde? Ou da falta de ter com quem conversar, ou da timidez, da vergonha, enfim, do medo. As pessoas têm medo. Não precisa ter medo. Todo mundo fala. E assim, eu sempre repito a seguinte frase: só tropeça quem anda, só gagueja quem fala. Não tem jeito. Se você não coloca... Você só vai errar se você falar. Você só vai, né? Você tem que colocar aquilo em prática. Então, na verdade, Bruno, a gente tem que descobrir sempre qual é o problema daquela pessoa. É organizar pensamento? É elencar prioridade? É ficar abrindo hipertexto? As pessoas têm maneira de ficar abrindo hipertexto na frase, na estruturação de pensamento, né? Então, assim, a pessoa vira e fala assim: eu tava tomando um café delicioso, inclusive o café sabe de onde? Da Colômbia. Café da Colômbia dizem que é excelente. Você soube o que aconteceu na Colômbia? Ela esqueceu já que ela estava começando a falar sobre, né, o café. O que aconteceu no café? Aqui, ó, a Bel tá perguntando, Beli, perdão, como superar o medo de errar? Sabendo que você não é tão importante assim, Beli. Esse que é o ponto. Relaxa. Assim, ó, até se a Beyoncé tropeçar num palco, que é das pessoas mais conhecidas do mundo, já aconteceu da Beyoncé estar cantando e o cabelo dela prender no ventilador e ela continuar cantando. Relaxa. Assim, a gente se perde o medo de errar quando a gente entende que errar é absolutamente natural e humano. Ninguém é perfeito. Banca o seu erro. Então, se você falou uma coisa errada, se você conjugou um verbo errado, que às vezes esse é o medo das pessoas. A Mariane se perde fácil mesmo. Ela vai falando, é uma coisa impressionante. Mineira, né? E aí, eu acho que as pessoas têm esse... Mas desculpa eu te interromper, porque essa é boa. Ela, quando você fala que ela sai falando, mas ela já é sua aluna, sua mentorada. Não. Ela é do time que assiste o Vivo News. Só que a gente tem uma relação, a gente criou uma relação de comunidade ali com a galera, tal. A Nariane já veio a eventos do Vivo News e eu já conheci ela pessoalmente. E de fato, aquela coisa de fala, se empolga.
com falar, entendeu? A Nariane é o problema diferente da Belle. Ela se entusiasma com a fala. E aí ela vai falando sem parar, entendeu? Mas a gente adora a Nari, não tem problema nenhum. Mas só que são dois tipos de comunicador distintos, entendeu? É aquele que não consegue parar de falar, e aí você se perde na comunicação dele. E o que tem tanto medo de errar, ou de falar errado, ou de passar vergonha, ou qualquer coisa, telefone aqui, que a pessoa fica quieta e não fala nada e não evolui, entendeu? Mas eu não sei se eu te respondi, Belle. Eu acho que perder a gente perde o medo quando a gente entende que é absolutamente natural você cometer qualquer erro. E se você cometer, você corrige na hora. Eu fazia isso muito no ar. Assim, se eu estava apresentando e meu celular caía no chão, ou se eu engasgava e falava, gente, desculpa. Acontece. Já aconteceu de eu espirrar. Eu falo, opa, veio um espirrinho aqui. Acontece. Entendeu? A gente não é robô. Eu sei que a gente está na era da IA, da AGI, que vai dominar tudo, vai ficar muito melhor que a gente, mas ainda somos humanos e humanos erram. Eu vivo tentando descobrir como eu posso contribuir com pessoas que trabalham comigo para elas terem um raciocínio mais organizado, para que quando elas falem tenha um processo mais lógico e seja mais fácil das pessoas compreenderem. Porque é muito comum eu estar falando com as pessoas e eu falo, eu não estou entendendo nada, você não liga lé com cré, não sei o que você está dizendo, porque foi o que você falou, que as pessoas se comunicam muito mal, né? Ó, por exemplo, isso é outra coisa, onde coloca as mãos. As pessoas ficam tão preocupadas com o externo que elas esquecem. Ó, conteúdo errei. Então, assim, ó, eu tenho muito conteúdo. Às vezes eu tenho tanto conteúdo que eu não consigo organizar minhas ideias, né? Eu quero falar tanto, eu quero transmitir tanta ideia que eu não consigo organizar nem priorizar. Então, para esse tipo de pessoa, você tem que focar em ela aprender a priorizar. É o editar na televisão, né? O que é essencial sobre esse assunto? Você tem que ensinar a pessoa a construir essa linha de raciocínio dessa forma. Então, se eu quero falar sobre... Quer ver um assunto dificílimo atualmente? O novo governo Trump. É tanta coisa, mas tanta notícia. O cara não está nem um mês no governo e é tanta informação que quando você olha, você fala assim, peraí. Aqui para o meu público, para o Brasil, o que é importante e o que é interessante de falar? E aí é nessa edição e nessa priorização é que você começa a saber o que você deve falar e como você deve falar. Então você tem que organizar, tem que criar uma ordem de prioridade aí do assunto que você vai tratar e como é que você vai dividir isso. E se controlar para não querer falar mais do que deve. Né? Que senão você vai abrindo os hipertextos e você não conclui nada. Você não consegue voltar para o ponto inicial. Eu acho que nesse sentido, que eu acho é onde você deve encontrar mais dificuldade, né? Lidar com muita gente, às vezes, de mercado, pessoas que querem transmitir muito detalhe e a pessoa se perde no que é prioridade. Ou as pessoas, às vezes, querem te fazer uma pergunta e nem conseguem. E como você não tem tido agenda para dar aula, existe alguma literatura, alguma coisa que você gosta de recomendar para as pessoas lerem sobre isso? Tem muita coisa. Só reiterando, eu estou conseguindo dar aula só que individual, que eu consigo focar numa pessoa e fazer a coisa mais efetiva, entendeu? Para valer o meu tempo. Porque o Fale, como ele é um apanhado muito curtinho, eu sinto que eu estou sempre devendo conteúdo e acabo não abrindo a turma por causa disso, entendeu? Porque eu quero dar atenção para as pessoas. Eu não gosto de pegar e lançar a turma e falar, e é isso aí, tchau. Mas tem muito material, Bruno. Eu tenho que pensar em reabrir o Fale, porque tanta gente tem me pedido. No LinkedIn, muita gente vem pedir também. Mas você tem muito livro, você tem muita... Tem TEDx incríveis sobre comunicação eficiente. Eu acho que as melhores aulas estão no TEDx, assim. E tem muito TEDx que já vem com a legenda automática, tá? Ou já tem legendado.
Então, tem materiais... eu não consigo nem te especificar um que eu mais gosto. Tem um profissional, um cara que trabalhou anos no FBI, eu acho que foram 40 anos trabalhando no FBI, a especialidade dele era pegar a linguagem não verbal das pessoas. E esse cara, ele dá uma aula no TEDx que é maravilhosa e que vale, eu acho que vale mais do que muito curso de comunicação, porque ele dá ênfase, o John Navarro, peguei o nome dele aqui. O John Navarro é maravilhoso, porque ele fala coisas do tipo, não adianta você estar comunicando uma coisa, e aí você vira e fala assim, você me pergunta assim, Cecília, você acredita que o Brasil tem jeito? E aí eu viro e respondo assim para você, ó, você vai ter que olhar para mim aqui. Acredito, o Brasil tem muita chance de dar certo. O que eu tô querendo comunicar? Que o Brasil tem chance de dar certo ou que o Brasil não tem chance de dar certo? Ele também tem um livro sobre linguagem corporal maravilhoso. E muito da nossa expressão e da nossa comunicação e da forma da gente encarar a comunicação são coisas assim, ó, do tempo das cavernas. São coisas muito antigas que estão precetadas na nossa mente. Então, quando a gente fala de semiótica, por exemplo, que envolve muito a transmissão da mensagem, então a noção do primeiro impacto, a noção de uma primeira imagem. Quando você olha para uma pessoa, se eu chegasse aqui hoje, nessa live, de camiseta regata, com coque no cabelo, sem nenhuma maquiagem, as pessoas iam ter uma ideia de mim. Se eu chegasse como eu tô, as pessoas vão ter outra ideia de mim. E isso tem uma coisa chamada halo effect. É o primeiro impacto. O que é halo? Que é o aro angelical ali, né? Porque quando uma pessoa vê um aro em cima da cabeça de uma imagem, as pessoas falam, anjo. E isso existe com qualquer pessoa. A forma que você se coloca, que você se apresenta, que você cumprimenta alguém, isso já provoca imediatamente uma primeira impressão. Isso já provoca um primeiro fator de comunicação na cabeça das pessoas. E o John Navarro fala muito sobre tudo isso, sobre a linguagem não verbal e a importância disso. Por exemplo, tinha me perguntado ali sobre o que fazer com as mãos. Haja naturalmente com as mãos. Observe o que você faz com as suas mãos quando você está conversando com amigos. Como é que eu faço isso, Cecília? Põe o celular no canto da sala e se grava. Vê como é que você fala, como é que você se porta. Você mexe muito com a mão a ponto de ninguém conseguir prestar atenção em mais nada, então você tem um problema, então se acalma. Agora, se você mexe normalmente com a mão, qual é o problema? As pessoas acham, não posso colocar a mão no bolso, não posso cruzar o braço. Pode, eventualmente pode. Estou aqui explicando uma coisa, não significa necessariamente que eu estou desinteressada. Significa que eu me posicionei confortavelmente dessa forma. E daqui a pouco eu vou descruzar o braço. Então, são muitas coisinhas, sabe? Enquanto você comentou, eu virei aqui no tablet e fiz a pesquisa, né, do John Navarro. E eu nunca li nenhum livro dele, eu já fiquei interessado. Olha, só o TEDx dele já vale muito, muito. O livro é interessantíssimo. Eu não li inteiro, eu li pela metade, mas o TEDx é um resumo muito, muito, muito legal, porque fala justamente sobre esses aspectos. Ele fala coisas interessantíssimas. Por exemplo, uma pessoa cega que nunca enxergou, quando ela comemora a vitória, ela levanta os braços. Isso são coisas instintivas nossas. A gente tem comportamentos instintivos, em frações, milésimos de segundo, a gente é capaz de detectar um mal-estar, um deboche, uma mensagem errada, a partir de um senho franzido, de uma virada de cabeça. A gente tem o nosso cérebro tem essa capacidade de ter essas micropercepções. E esse cara trabalhou anos no FBI
justamente por isso, porque ele conversava com golpistas, com pessoas, para captar realmente mentiras e verdades das pessoas, entendeu? Isso é muito incrível, é muito, muito interessante. Mas, para além disso, tem as outras coisas, né? A Brené Brown fala coisas interessantíssimas no TEDx também, sobre como você se colocar, como você acreditar naquilo que você fala, você ter confiança naquilo que você fala, como é que errar é importante para você conseguir seguir adiante. Estou tentando lembrar outros nomes. Ai, tem muito nome interessante. Mas eu acho que o John Navarro, para mim, é o mais legal de todos. Vou ainda hoje à noite vou assistir alguns e depois eu te conto o que eu achei. Mergulhe, porque é interessantíssimo. É muito, muito legal. E vale tudo, né? É isso, é a comunicação não verbal a partir de expressões e comportamentos, é a comunicação não verbal a partir de roupa, a partir de maquiagem, a partir de... Você tem que saber onde você está falando, para quem você está falando, em que momento você está falando. Tudo isso é comunicação. Não é só o organizar o pensamento, ou saber colocar a voz, ou o olhar diz muita coisa. Você conversar com uma pessoa olhando, por exemplo, se eu fizer essa live inteira aqui, olhando só para a câmera do celular, vai ficar estranhíssimo. Eu vou ficar tentando comunicar com alguém, mas eu não estou vendo as suas reações, eu não estou lendo aqui embaixo, então vai ter uma hora que vai ficar aflitivo, porque eu estou só olhando para um ponto. E muita gente faz isso por nervosismo. O olhar é fundamental na hora de comunicar, porque a gente, naturalmente, a gente não fica num ponto. A gente passeia pelas coisas que estão à nossa volta durante uma conversa. Também é importante. Então, tem a voz, tem a entonação, tem a diferença entre tom de voz e o timbre da voz. A voz pode ser grossa, a voz pode ser fina, isso é um timbre. E a entonação, como é que você falando... Tem uma sketch maravilhosa que também ensina muito sobre comunicação, que são vários atores, e termina inclusive com o Ray Charles entrando no palco, falando a frase do Shakespeare, to be or not to be, that is the question. E aí cada um dá ênfase numa palavra. No that, no is, no question. E aí você vê como é que a entonação em cada palavra pode mudar o sentido de uma mesma frase. Se eu pego aqui e falo, Bruno, vamos encerrar a live? Eu estou sendo grosseira. Se eu falar, Bruno, a gente pode dar uma encerradinha na live porque eu tenho que correr para fazer outra coisa? Tem uma outra entonação. Cada forma de falar e de colocar as palavras também representa uma coisa na comunicação. E isso é muito gostoso de aprender, porque você vai aprendendo a realmente dar ênfase no que importa quando você quer dizer, que é exatamente o ponto que a gente está falando, de transformar os fatos em narrativas impactantes. Se eu disser que 5 pessoas morreram num acidente de navio, você está prestando atenção no acidente de navio ou nas pessoas que morreram? Agora, se eu falar 5 pessoas morreram num acidente de navio, não importa qual é o acidente, é que 5 pessoas morreram. E isso é muito importante, isso faz toda a diferença na hora de comunicar também. E por exemplo, esse exemplo específico, você aprendeu isso por conta? Foi no curso de jornalismo? Foi na vida? Não. Alguém te deu um toque? Não foi no curso de jornalismo. Eu acho, isso que eu te falei, eu acho que eu aprendi mais na vida mesmo e no meu interesse em me comunicar. Quando eu entendi que eu falava melhor do que a média, aí você vai se sentindo cada vez mais à vontade. Aí você vira porta-voz da turma. Eu era pequenininha, representante de turma no colégio, presidente do Grêmio. Então, eu acho que ajuda muito. Eu sempre gostei muito de ler. Grandes obras o tempo inteiro, não. Eu
Com 7 anos de idade, eu não ia dormir sem ler um gibi. Então, isso já constrói o quê? Vocabulário, que é fundamental para você construir uma ideia. Senão, eu só ia conseguir falar, sei lá, parada, coisa, o treco, o negócio. Ia me faltar palavras para transmitir ideias, entendeu? Eu acho que ler e ouvir também, né? Ouvir é outro ponto fundamental, Bruno. Saber ouvir para saber se comunicar. Porque se você não presta atenção no que a outra pessoa está falando, se você não presta atenção no outro, você às vezes não consegue entregar o que a pessoa quer. Então você tem que entender a demanda, você tem que entender o pedido, você tem que entender o outro para você saber falar bem também. E eu acho que isso veio de observação, isso que eu falei. Meu pai é jornalista, sempre convivi com muitos jornalistas. Num outro tempo do jornalismo, em que postura e sisudez eram, inclusive, mais necessárias. E eu sou dessa geração da transição, né? Que veio do analógico para o digital. E eu acho que eu consegui migrar bem para o digital e entender que existia a Cecília natural, a Cecília do dia a dia, e a Cecília que tinha que ter uma postura na frente das câmeras, porque assim me era demandado. E nisso eu consegui criar um mix, que é o que eu consigo fazer hoje, colocando no ar o Rivo News. Transmitir notícias sérias, importantes, também com alegria e também com leveza. Agora, olha só, você fez um comentário que é uma das coisas que eu sinto. Você falou que desde jovem você foi se descobrindo uma boa comunicadora e certamente isso foi construindo segurança. E quanto mais segura, mais você progredia e mais você avançava. Quando eu cruzo com pessoas que, geologicamente já adultas e que têm essa incompetência, essa dificuldade, eu percebo que assim, é uma história que foi se reafirmando desde muito pequeno. Então, é bem mais desafiador quebrar isso, porque você, ou enfim, várias pessoas são 20, 30 anos construindo aquela competência. E uma pessoa que está com 35 e fala, agora você tem que mudar, agora você tem que falar tão bem quanto a Cecília, a pessoa vai falar, nossa, como é que eu faço? Eu sempre falo isso também no Método Falho, Bruno. Tem 2 especialidades que são fundamentais, por vezes, para destravar um bom comunicador, que é terapia e psicólogo, às vezes psiquiatra, inclusive, para destravar medos, fobias. Eu falo, existe a fobia do não saber falar. É uma coisa impressionante, assim. Isso existe, isso trava muita gente. Eu vou recuperar o número aqui para você, para te passar certinho, que eu não lembro de cabeça agora. E a fonoaudiologia. Tem coisas que eu, como uma mentora de comunicação, eu não consigo ensinar não sendo fono. Eu posso ensinar um exercício, uma modulação de voz mais fácil, mas eu não sou a profissional fonoaudióloga capaz de melhorar certos aspectos da comunicação. E aí está longe do alcance de qualquer um. Porque às vezes a pessoa ouviu uma vida inteira. Você é burra, ou você não sabe falar, fala direito. A pessoa às vezes apanhava para falar direito, pelo pai, pela mãe. Isso existe. E isso acaba gerando, obviamente, um trauma, um medo, um pânico em muita gente. Tem gente que foi tão cobrado perfeição ou método na infância que acaba travando na vida adulta. Porque não se vê mais sobre o julgo e a obrigação de ter que ser perfeito. Ali naquele meio eu não preciso ser, então eu vou ficar quieto. Porque qualquer coisa eu posso incorrer em erro. Então, mas aí são aspectos da psicologia. E aí você tem que destravar de uma outra forma. Não é só Quando eu falo do não ter medo e tal, é obviamente para pessoas que não lidam com esse tipo de problema, né? Com esse tipo de trauma, com esse tipo de medo. Mas eu acho que terapia e fonoaudiologia são fundamentais para ajudar a boa comunicação de muita gente, assim, muita gente mesmo. E aí você falou que você tem conseguido fazer esse trabalho 1 a 1. É só as pessoas te chamarem no direct? Como funciona? Sim, ou no LinkedIn, ou no direct, eu podendo
encaixar na agenda e atender é um enorme prazer. Porque é isso, assim, eu gosto de olhar para a pessoa e entender qual é a dificuldade dela. Não adianta eu ensinar só os conceitos gerais num curso mais amplo, porque quando eu dava o curso, eu deixava um e-mail aberto para as pessoas me mandarem dúvidas delas. Às vezes eu já tive turma com 150 pessoas, eu fazia isso, é meio loucura, mas eu gostava muito de fazer isso e eu tinha mais tempo disponível ali na agenda para conseguir fazer isso. Hoje, empreendendo, é basicamente impossível, porque eu estou o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Eu vou acabar aqui, vou voltar para o roteiro do Rivo News de amanhã, e aí tem filha, tem casa, tem tudo, assim, tá? É bem complexo. Mas quem quiser tentar marcar uma mentoria 1-a-1, que precisa de uma ajuda, é um prazer enorme. Pode falar comigo pelo Instagram, pode falar comigo pelo LinkedIn, pode mandar e-mail, tem meu Linktree ali com todos os contatos. É só chegar que a gente fala. E quanto tempo e quantas sessões, encontros, como funciona? Eu determino pelo menos 3 encontros. Pode acabar sendo mais, pode acabar... Ali, ó, tá vendo? Tá perguntando ali a Lin Soares. Não é que ele não está disponível, é que eu não estou tendo tempo. Lin Soares 1. Desculpa, eu não sei seu nome. Não sei se é Lin mesmo. Mas é porque realmente eu não estou tendo tempo. Mas eu vou ver se eu consigo abrir de novo. Mas eu geralmente determino, Bruno, 3 sessões. Porque é uma para eu conhecer a pessoa, entender qual é o objetivo dela. Às vezes o objetivo é destravar para falar em público. Às vezes o objetivo é só destravar para falar no dia a dia. Tem gente que não consegue ouvir a própria voz no áudio do WhatsApp. A pessoa tem tanta vergonha dela mesma que ela não consegue nem se ouvir num áudio de WhatsApp. Então, eu tenho que entender qual é o objetivo da pessoa para daí poder ajudá-la da melhor forma. Então, um primeiro encontro para conhecer, entender os objetivos, um segundo encontro para aplicar uns métodos e um terceiro para ver como é que a coisa está andando, entendeu? Entendi. E, se necessário, existe ainda uma sequência? Se necessário, existe uma sequência. Às vezes eu falo, não, vamos fazer mais umas 2 aqui, porque eu não estou me sentindo satisfeita com o que a gente está vendo até aqui, entendeu? E aí, nesse sentido, eu sou muito maleável. Eu sou muito tranquila, assim. Por isso que eu gosto de fazer 1-a-1. Porque eu sei que eu posso entregar o melhor que a pessoa pode ter, assim. Entregar o pacote mais completo possível. A Daiane dizendo aqui, eu odeio a minha voz. Realmente, eu não odeio a minha voz, mas é estranho eu me ouvir. Só não é assim prazeroso, porque sou eu mesmo, não tem nada de novo ou diferente. Eu não sei porquê, mas isso também é uma coisa do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele não gosta de ouvir a própria voz. Geralmente as pessoas não gostam, elas acham muito estranho. Eu acho que como eu tive que lidar com comunicação muito tempo, e ouvir minha voz era uma coisa natural, eu acabei adquirindo esse... mas se você for ver com boa parte das pessoas, assim, as pessoas realmente, elas têm essa estranheza, elas não gostam. E isso está em alguma parte do nosso cérebro que não curte que a gente faça isso. Não sei porquê também, mas é uma explicação aí cerebral da coisa. Quando é vídeo, eu me incomodo menos, mas quando é só áudio, eu me incomodo mais. Olha isso, tá vendo? Mostrando a piração, né, da pessoa. Não, mas não é piração, é absolutamente comum, assim, é uma coisa impressionante como isso acontece. Eu recuperei aqui o nome. Existe o medo de falar em público, constatado, se chama glossofobia. Inclusive, teve um estudo da Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília mostrando, tem gente que prefere morrer do que falar em público. Ali, dizem que a gente ouve a nossa própria voz de um jeito, as pessoas ouvem de outro. Também tem isso, eu não sei se o quanto é real. É igual visão. Tem muitos questionamentos sobre a visão, né? Como é que eu sei que o meu verde é o seu verde? A gente nunca vai conseguir um saber como é que é o do outro. Porque tudo que a gente aponta que é verde, eu acho que é verde, né? Como é que funciona isso? Mas eu também não sei te dar explicação, Beli.
real, fática, científica, se isso existe e qual o impacto que isso tem. E você sabe, Ah lá, né, a Fernanda aqui, acha sua voz linda, ó. e até agradeço a mensagem, Fernanda. Você Ó, sabe que hum. muita Não, gente. só para falar da Pode sua falar. voz, que ela está mencionando. Vozes grossas, elas impõem mais credibilidade, naturalmente. E isso também tem origem na nossa coisa primitiva, porque vozes mais finas e mais delicadas, elas tendem a ser associadas a coisas infantis. Então, automaticamente, quando você vê uma criança, você faz oi, porque isso é natural e instintivo do nosso cérebro. E tem gente que, inclusive, foi feita também uma pesquisa, chegou a ter um aumento de até 15% no salário quando a pessoa engrossou a voz. Isso mostra a importância da comunicação, né? Mas o que eu ia Isso dizer, vem da o selva. que eu ia dizer é que socialmente, em situações do dia a dia, é muito comum, às vezes, sei lá, eu entrei numa loja porque eu tô com um problema no meu celular e fui lá na loja da Vivo. E aí a pessoa às vezes brinca, fala, nossa, você é radialista? Eu falo, É, não, não, ainda não. Então esse tipo de situação acontece com uma certa frequência, as pessoas comentam. olha lá. Quer ver? Cecília, cria o conteúdo religioso, sua mente. Se Não eu deu para poderia entender. te ajudar, eu acho que se pergunta se eu poderia te ajudar, sim, independentemente do conteúdo. Você poderia falar de qualquer coisa que a mentoria de comunicação serve para absolutamente qualquer um, até para quem quer falar consigo mesmo olhando no espelho. Eu, eu, Não tem. eu até me metendo aqui, dando um pitaco, eu acho que, especialmente na área da Lean, tem uma importância enorme, porque a fala religiosa, essencialmente, você está transmitindo conceitos, ideias e persuasão. Então, ou você é realmente bom naquilo, ou fica muito prejudicada a mensagem, né? Totalmente. E a gente vê que grandes comunicadores, inclusive, são pastores. E tem uma diferença, por exemplo, de pastor para padre. Às vezes o padre não tem a mesma eloquência, tem uma voz mais monocórdia, mais que fala tudo assim e não engaja tanto no ouvido, que vem de uma tradição de canto da igreja católica, por exemplo, que é diferente do movimento, especialmente evangélico agora, mais de palco, né, que chama, em que a pessoa realmente tem que engajar, chamar atenção e faz parte, ela saber falar bem para realmente conseguir conquistar a atenção das pessoas. Daiane, já fui em missas que o padre era lento. Eu diria que quase Muito, todos, né? quase todos. E aí a gente vê quais padres da Igreja Católica crescerem. Todos os que sabem falar bem, né? E aí tem todos que a gente conhece. O Marcelo, o Padre Fábio, o Padre Patrick, que faz humor. São padres que sabem falar normalmente, sem ter que seguir uma linha em que fala tudo assim. É Imagina. verdade. A Lin, se desculpando, foi o corretor do celular dela que saiu. Claro. Mas a gente pescou, a gente entendeu a pergunta, né? Isso. Isso também faz parte da comunicação. O que mais importa entre quem fala e quem recebe a mensagem, né? Quem emite e quem recebe a mensagem, é a comunicação ser estabelecida. Às vezes ela pode estar até torta, pode até estar meio estranha, mas só que se foi captada a mensagem, isso é o mais importante. Sensacional. Eu adorei o papo, queria te agradecer muito, Imagina, prazer. desejar muito sucesso e pedir para você fazer seus comentários finais, em relação a tudo isso que a gente falou. Olha, gente, não ignorem o poder da comunicação. É muito importante, é fundamental. Tem um monte de reels lá no meu Instagram falando sobre esse assunto, então quem quiser dar uma olhadinha, eu passo sobre muitos assuntos. Vejam o poder de uma comunicação bem feita, que é o que a gente faz no Vivo News. Eu acredito muito no nosso projeto.
porque a gente está conseguindo atrair a atenção de pessoas para a notícia, que é uma coisa que as pessoas têm tido raiva de jornalismo e de notícia atualmente, e a gente prova que é possível transmitir informação com credibilidade, com leveza e com análise bem feita. E sigam a gente nas redes sociais, no Vivo News, no YouTube, se inscrevam lá no canal e também me acompanhem aqui. Tiro dúvidas, converso com a galera na DM sempre que possível, respondo sempre que possível. As pessoas falam, nossa, como você é acessível. Eu falo, eu sou gente, antes de mais nada, tá? Então fiquem tranquilos, sempre que der para responder eu respondo. Às vezes eu abro caixinha, troco uma ideia. Então fiquem à vontade para chegar aí. E se der eu abro de novo o Método Fale, que eu estou sentindo que eu preciso. Já é a terceira pessoa que vem falar comigo sobre esse assunto em 2 semanas. Então eu acho que eu estou precisando abrir esse curso. Está vendo uma mensagem divina para isso. E você está convidadíssima para quando estiver aqui em Nova York a gente gravar um podcast no estúdio, eventualmente chamar mais pessoas, fazer um grande bate-papo cara a cara, né? De Nova York. Fui pedida em casamento em Nova York. Amo demais essa cidade. Quando eu estiver aí, eu entro em contato sem dúvida nenhuma. Então, combinadíssimo. Cecília, obrigado pelo papo, pela troca, pela sua doação aqui de conhecimento. Sucesso e mantemos contato. A gente se fala. Com certeza. Um grande beijo, Bruno. Beijo, gente. Obrigada por estar aqui. Compartilhem a live com mais gente, para mais gente ver, tá? Depois. Manda, fala, olha que legal essa conversa, tá bom? Obrigado, beijo. E beijo a todos que nos acompanharam. Até a próxima semana. Tchau, tchau.